Olá, meu povo querido da IAT Church Campo Grande. Nós estamos aqui para encerrar um ciclo de podcasts onde falamos sobre os 5 ministérios. Os 5 ministérios são extremamente importantes para a Igreja do Senhor e nós já falamos de 4 deles, e hoje vamos falar sobre o 5º e também tem uma extrema importância para o crescimento da igreja. Quando o apóstolo Paulo fala sobre os 5 ministérios, ele diz que eles servem para a edificação do corpo de Cristo, edificar a igreja do Senhor. A igreja, quando a gente fala de edificar, a gente não está falando de tijolo sobre tijolo, não está falando de pedra sobre pedra, a gente está falando da edificação de pessoas, o crescimento de pessoas, o crescimento em Cristo, crescimento no corpo de Cristo, e isso é muito importante. E o ministério de hoje é o ministério mestral, é o ministério que eu mais gosto de falar, porque é um ministério que, pelo menos na minha concepção, eu acredito que é o meu primeiro ministério, é o que eu mais gosto de exercer, mais gosto de estar envolvido, e que para muitas pessoas é um ministério chato, As pessoas acham que o mestral é uma coisa chata, é só ensino, Pelo contrário, sem os mestres, dificilmente as pessoas vão se desenvolver, vão crescer, vão ser alimentadas, O ministério mestral é muito importante para o crescimento do corpo de Cristo. E hoje, falando aqui com o pastor Ricardo Gripe, meu amigo, meu pastor, é bom estar com você aqui, pastor. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre quem o senhor é a sua formação, sua família, e sobre um pouquinho da experiência que o senhor tem com o ministério mestral, desenvolvendo pessoas para o ministério. Ok, muito bom estar aqui com vocês e falando já sobre esse ministério mestral. Nós estamos numa igreja que o apóstolo Lamartine também é um grande mestre, É um exemplo também para nós, e aí a gente já vê a importância desse ministério. Meu nome é Ricardo, eu sou formado professor, eu tenho 2 faculdades de professor, tenho pós-graduação na área de matemática também, e hoje fiz a matrícula num curso de mestrado em matemática. Vamos tentar aí o mestrado, Vamos passar por processo de seleção, e assim, eu sempre fui me identificando com essa área, sempre gostei de ensinar aquilo que eu lia livros, Deus foi me despertando para coisas um pouco diferentes da igreja. Eu fui criado numa igreja tradicional que tinha muito ensino, a gente tinha escola dominical, ensinava muito, aprendi muito ali, Mas Deus foi me despertando para as coisas do Espírito. A igreja que eu estava era uma igreja tradicional, e eu lia um livro e eu já ia compartilhar com o pessoal, dividir com os irmãos aquilo, explicando, ensinando. E é interessante que a história do meu casamento tem um pouco disso também, porque eu fui, em certo sentido, discipulando minha esposa, explicando aquilo para ela, e ela foi recebendo daqueles princípios que Deus estava falando para mim, eu fui ensinando para ela. Bom, até para começar a namorar foi através de aula que eu fui dar para ela, Ela falou com o pai dela: eu estou com dificuldade em física, precisava dar umas aulas lá com aquele rapaz lá da igreja, Então, mas já de olho desse rapaz, eu já orava por mim há bastante tempo, mas o ensino está aí também, e ela também é professora, também da área de ensino. A gente vê que isso está na gente, está no sangue. Você pode ir tentando mexer com os outros, mas isso com outras coisas, com outras áreas, mas isso é o principal ministério da gente. Eu vinha no caminho para cá lembrando um pouco de aonde começou algumas dessas coisas, e nós somos eu sou descendente de família mineira, e meu tataravô foi o primeiro evangélico da cidade, foi atrás de um pastor para a cidade lá, que não tinha igreja evangélica nenhuma na cidade, e minha avó, eu saía de férias, eu lembro que as férias começavam lá para o meio de novembro, para quem passava direto, e só voltava no início de março, no final de fevereiro. Então eu ficava lá em Minas, na cidade que hoje meu pai mora, e acordava de manhã, tomava café, já doido para ir brincar e encontrar com os primos, jogar bola e fazer outras coisas. E ia saindo, minha avó me chamava. E minha avó era uma pessoa assim, muito firme,
Meu avô era uma pessoa mais pacata, mais tranquila, mas minha avó era muito firme. Eu nunca vi meu pai ou nenhum dos meus tios desrespeitá-lo. E eu, menos ainda, ia ser quem iria desrespeitá-lo, desobedecê-lo. Né? Eu falo, ô menino, você já vai sair, eu não vi você lendo a Bíblia, você lendo um livro evangélico. Não, você não vai sair sem primeiro ler a Bíblia. E eu colocava a gente na linha, né? Sim. E meus pais também passavam os princípios, sempre levaram a gente na igreja, então a gente cresceu já aprendendo essas coisas. E minha avó tinha uma escola bíblica que funcionava na casa dela todo domingo de manhã. E a rua tinha várias pessoas carentes na rua deles, assim, vinha aquela meninada, 20, 25, 30, e vinha uma irmã da igreja contar a historinha, e no fim da historinha dava algum alimento para eles, que minha avó fornecia sempre. Eles vinham por causa do alimento, mas ouvia a palavra. E um rapaz que hoje é chefe de cozinha no hotel importante lá da região, ele cresceu com a gente ali, ele jogava bola com a gente, brincava com a gente, e ele ia nesses cultos. E um dia ele me contou uma história muito interessante. Ele desviou da igreja e ele foi fazer uma escola técnica numa cidade próxima, e ele virou beberrão. Ele era famoso por ser um cara que bebia muito. Todo mundo falava, aquele cara é um dos piores alunos aqui do curso. E um colega de sala dele ficou insistindo para ele ir numa gincana da igreja que ia ter, que valia ponto. Insistiu, não, se eu levar visitante, ganha muito ponto. Insistiu, e ele acabou indo. E chegou lá, teve uma gincana bíblica, de abrir, quem abria primeiro a Bíblia, de quem respondia primeiro o texto. E o cara beberrão, o cara que era tido como pinta brava, foi o cara que ficou em primeiro lugar em tudo, por causa dos princípios que ele foi ouvindo, dos ensinamentos que ele foi ouvindo naquela escola bíblica, naquilo que ele aprendia ali. Quem me contou isso foi ele próprio. Uhum. Então é interessante o quanto que os ensinamentos, mesmo que você não esteja percebendo, eles vão ficando na pessoa. É verdade. E essa história, ela abre tantas coisas interessantes para nós, porque só o conhecimento não adianta, né? Se você não puser em prática, apesar do cara saber tudo, ele acabou indo para o caminho errado, né? A própria Bíblia diz que a letra, ela mata, né? Se ela for só letra, for só conhecimento, né? Mas o conhecimento precisa ser encharcado da presença de Deus, ser encharcado também de prática, né? Não adianta só você conhecer e não praticar, né? A própria palavra de Deus fala sobre aqueles que são ouvintes, mas não praticantes, né? Você ouve, você até sabe, mas você não pratica. Mas eu queria pegar um gancho do que o senhor falou aí sobre escola bíblica, né? Como que a escola bíblica é importante, né? E ao longo dos anos a gente vem perdendo esse valor, né? Eu vejo que a igreja moderna, por muito tempo, ela abandonou esse conceito de escola bíblica dominical, né? Algumas até hoje têm, né? Mas na sua grande maioria, eu acredito que movimentos, né, aderiram outras estratégias, né, e que acabaram tornando os cristãos mais rasos na palavra, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. O que o senhor pensa sobre isso? Eu vejo, por exemplo, as igrejas das quais nós estamos congregando por muito tempo, o neopentecostalismo, né? Ele trouxe muito movimentos como de célula, que são excelentes, né? São bênção de Deus, né? Mas eles acabaram dando um jogo de corpo na escola bíblica, né? Dominical, por exemplo, que hoje a gente acaba formando muitos cristãos que não têm conhecimento bíblico. O que o senhor pensa sobre isso? É interessante isso, porque faz falta. Você estava falando, eu estava até pensando se falar assim, vai ter um culto vamos estar profetizando para as pessoas, enche de gente. Culto de milagres, nós vamos jejuar vários dias aqui por milagres, vem um monte de gente e traz vários outros. Eu falo assim, nós vamos ter um culto de ensino. A gente vai contar nos dedos, às vezes, quem vem. E muitas vezes não é tão valorizado, né? E faz falta ter algo sistemático, algo que está ensinando, está dando uma sequência em algo. É importante, a gente precisa resgatar isso na igreja,
que seja através de cursos determinados, onde vai tendo ensino. De alguma forma, precisamos resgatar isso, né? Seria muito importante. São valores que vão se perdendo. Você falou um pouco mais no início sobre Paulo no ministério, eu estava vendo alguns textos que falam sobre isso, né? Paulo foi consolidando o trabalho dele em igrejas, ensinando a palavra. Né? Anotei aqui alguns textos até que falavam sobre isso, né? Ele voltava nas igrejas, ficava às vezes, tem texto que fala que ele ficou 1 ano e meio na igreja ensinando a palavra. E é interessante que a última frase do livro de Atos, e Atos é um livro histórico. Atos é um livro que conta a história da igreja, da formação da igreja, a história ali de Paulo, principalmente, que foi um dos principais personagens. E os 2 últimos versículos de Atos dizem assim: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam. E aqui fala que Paulo ficou ali prisioneiro durante 2 anos. Ele estava preso numa prisão domiciliar. Para isso ele mesmo tinha que pagar o aluguel daquele lugar. Mas ele podia receber quem fosse ali. Pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. A última frase de Atos fala que Paulo ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Que interessante isso, né? Muito interessante. Então, e a gente vê que as últimas coisas que fala de alguém traz uma importância muito grande. Por exemplo, a última frase de Jesus, a última coisa que Jesus fala: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, né, Judéia, Galiléia e até os confins da terra. Isso é a última coisa que Jesus fala, da importância de receber o Espírito Santo. E a última coisa que fala em Atos, é aqui sobre o ministério de Paulo e tudo mais, é que ele ensinava, né, que ele estava ali ensinando. Depois de vários textos aqui falando, ele voltou em tal lugar e lá ficou ensinando, lá ficou ministrando, ensino. Né? Então isso é muito importante e a gente precisa retomar isso. Mas uma coisa também muito interessante, e outro dia a gente conversava sobre a área de ensino, é que o texto mais lido, certamente o texto mais lido da Bíblia, eu pensava que poderia ser o Salmo 23, ou que poderia ser João 3,16, que é considerado o coração da Bíblia. Mas certamente o texto mais lido da Bíblia é Deuteronômio 6, de 4 a 9. Porque esse texto ele é chamado de Shema, que significa ouvir. E ele diz o seguinte: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras de amar o Senhor, que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Tinha que estar no coração dele primeiro. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Não é que era para literalmente escrever no umbral da porta, é que alguém que passasse, aqui mora um cristão. Porque eu percebo isso. Né? Vai ser por frontal, vai estar na sua fronte, nas suas mãos. Ou seja, vai estar naquilo que você faz. Vão ver naquilo que você faz que você é um cristão, que você é uma pessoa diferente. Né? Minha esposa estava falando que ela estava conversando com alguém esses dias num lugar e fala para assim: você é cristã? Ela falou: eu sou. E você é pastora? Eu falei: eu sou. Só de estar conversando com ela, a pessoa identificou isso. Então, assim, por quê? Aparece nas atitudes, aparece nas palavras. Agora, o grande segredo desse texto, pastor, é aquilo que acontece comigo como professor. Por exemplo, a fórmula de Bhaskara. Eu já falei ela tantas vezes para alunos. Um tempo para cá a gente parou de usar a fórmula de Bhaskara. Agora estão ensinando por outros caminhos. Mas eu já falei ela tanto que ela é gravada aqui tão automático, de tanto que eu ensinei, E outras coisas da matemática, você vai ensinando, ensina.
Quanto mais eu ensino para as pessoas, mais aquilo. Impregna no coração. Eu fui numa palestra do Bispo Sérgio esses dias, do Procede, Aham. e ele falou assim, eu já ouvi tanto essa minha palestra, porque cada vez que eu estou falando eu ouço. Né? Ele falou, eu achei interessante isso, porque é exatamente isso. Quando fala que era para eles ensinarem, ao deitar, ao levantar, ou seja, todo dia, isso aqui era lido. Provavelmente foi o primeiro texto que Jesus ouviu. E nas sinagogas, todos os sábados, isso é lido. Todos os sábados. Então, um texto muito lido. Todo judeu lê muito esse texto. E de eles falarem, entra neles mesmos. Primeiro, neles mesmos. De tanto estar repetindo, de tanto estar falando aquilo. Então, quando a gente vai ensinando, isso também vai se tornando forte para nós. A gente vai consolidando isso em nós mesmos. A importância do ensino. Perfeito. Muito interessante. É interessante que dizem que tem várias formas de você aprender uma coisa, né? Tem gente que aprende mais lendo, né? Tem gente que aprende mais visualizando, né? Tem pessoas que gostam de aprender vendo vídeos, né? Vendo imagens, né? Tem pessoas que gostam de aprender ouvindo, às vezes colocam um podcast, alguma coisa, e só de ouvir elas aprendem. Aí tem várias formas de você aprender. Tem gente que diz que, estudos, dizem que você não só ouvir, ver, mas você também escrever é importante. Mas sem dúvida a melhor maneira de você aprender é você ensinar aquilo que você aprende, né? No momento que você está falando, você está também assimilando, você está também aprendendo, você também está crescendo com aquele próprio ensinamento, né? O fato de você ler a palavra, você ensinar a palavra, faz com que você aprenda também a palavra. Isso me fez lembrar o que aconteceu com meu pai quando ele foi fazer o curso da ESAO, que é o curso que um capitão faz para poder sair major. E meu pai era cristão. E o comandante que estava dando curso, ele perseguia cristão. E ele falou assim, tem 2 pessoas que estão nesse curso aqui que não vão passar de jeito nenhum. O Gripe, que era o meu pai, e um outro lá que era fraco mesmo nas coisas, nas matérias. E esse outro era vizinho do meu pai, eles moravam no mesmo andar no prédio. E esse outro falou para o meu pai, eu queria estudar junto com o senhor, junto com você. E ele ia para o apartamento do meu pai estudar, eles ficavam estudando junto. Meu pai falou que de estar estudando junto com o outro, de estar explicando para ele e tal, isso fez consolidar mais para ele aquilo, e ele passou em primeiro lugar. E o comandante que falou que ele não ia passar, teve que dar um prêmio para ele de primeiro colocado no curso. É interessante. Eu já fiz muitas provas na minha vida, né? Eu já exercitei muito essa questão de estudar, né? E eu me lembro que eu tinha também um colega de ensino médio que a gente estudava para os vestibulares. Na época, o nosso foco era passar no ITA, era ITA, IME, só as provinhas fáceis, né? E a gente estudava junto e a gente tinha um método de ensino de se ensinar um ao outro, né? Então, a gente primeiro estudava sozinho, né? Cada um na sua casa, e a gente fazia mapas mentais, né? Aqueles mapas mentais eram como um resumo de toda a matéria, e a gente pegava aqueles mapas mentais e ficava um ensinando o outro aquilo que tinha aprendido, né? De você ensinar o outro, você aprende mais, né? Porque se você ouve, você aprende um pouco. Se você exercita, você aprende mais um pouco. Agora você começa a ensinar, você chega num novo nível de entendimento sobre o assunto, né? E o ensino é extremamente importante. Eu gosto de uma ilustração, né? E como hoje é o último dos 5 ministérios, eu acho que eu já falei até em um dos outros podcasts sobre os 5 ministérios, mas eu queria repetir, porque para mim ele é muito ilustrativo no sentido da pessoa identificar em que ministério ela se identifica, né? E eu gosto de dar esse exemplo, é o exemplo de um acidente de carro. Não sei se você já falei isso para o senhor, né? Um acidente de carro, pessoas diferentes têm reações diferentes a esse acidente, né? Imagina que você está andando numa estrada e de repente você vê um acidente terrível de carro. Aqueles acidentes que a pessoa que está acidentada está lá no meio daquelas ferragens e
E existem 5 tipos diferentes de pessoas. A primeira pessoa, ela vai chegar e ela vai... Quando ela visualizar o acidente de longe, ela vai falar assim, cara, Deus já tinha falado comigo sobre esse acidente. Né? Ela já vai dizer, eu já estava sentindo que algo ruim ia acontecer. Né? E quando ela chegar ali, ela vai começar a chamar as pessoas para orar em volta daquela pessoa. Senhor, repreende todo espírito de morte. Né? E aquela pessoa, ela tem muito essa visão espiritual, né? E ela vai querer repreender aquele espírito de morte, ela vai fazer uma oração. Outro tipo de pessoa, né? E eu já vou dar logo a resposta. Essa primeira geralmente é o profeta. O profeta, ele tem muito isso, né? A Ana é bem profeta, né? E as coisas acontecem, ela fala, já sabia que isso ia acontecer. Eu falei, você sabia porque você não me falou. O profeta, ele tem muito isso, ele parece que já estava sentindo, parece que Deus já tinha falado, né? Aí tem outra pessoa que chega no acidente, que ela vai chegar e ela vai direto lá na pessoa que está no meio das ferragens, ela vai falar, você já aceitou Jesus? Sabe que se você morrer agora, você vai para o inferno. Então você precisa aceitar Jesus, faz uma oração comigo, né? A gente vê isso muito no nosso bispo, né? Ele é assim, faz uma oração comigo, e aí ele faz aquela oração de entrega, depois que fez a oração de entrega, ele abandona, deixa para os bombeiros. Esse é o evangelista. O evangelista, o trabalho dele é resgatar a pessoa, né? Ter a certeza que aquela pessoa entregou o coração para Jesus, e dali para frente já não é o trabalho do evangelista, é o trabalho dos próximos participantes. Por isso que os 5 ministérios são importantes para a igreja, porque um deles só fica capenga, né? E aí chega o outro, que é o pastor, né? Ele vai chegar, ele vai perguntar se o cara está com frio, você já falou com a tua família, vai ligar para a família, né? É aquele cara que provavelmente vai ficar amigo do acidentado, vai tirar a camisa dele, vai colocar, está com frio, o que você está sentindo, né? E vai ligar para a família, vai ficar ali com a pessoa o tempo todo, fica aqui comigo, vai criar uma intimidade, um relacionamento. Esse né? é o pastor. Esse é o pastor. E já tem o outro cara que ele vai chegar, e quando ele chegar no acidente, ele vai organizar tudo. Ele vai falar, você vai ficar lá na frente sinalizando, porque para ninguém vir e bata, causa um acidente ainda maior. Chega outro, fala, você fica aqui, ora, você liga para... Né, ele vai colocando cada um no seu lugar. Você liga para a família, né, e fica aqui com ele, não deixa ele dormir, liga para os bombeiros. Né, e esse geralmente é o apóstolo, ele tem uma visão ampla, né? O apóstolo, na visão dos 5 ministérios, da mão, ele é o dedo polegar, ele toca em todos os outros, ele coloca os outros no lugar, né? E já falei dos... Faltando o mestre. Está faltando o único, que eu deixei por último, que é exatamente que as pessoas vão, nessa ilustração, elas vão achar que é uma coisa muito fria, né? Mas eu me identifico muito com isso. E sem o mestre, outros acidentes naquele lugar vão acontecer. O mestre, geralmente, ele vai chegar, ele vai olhar, olha lá, freio aqui no chão, o cara estava andando muito rápido. Vai olhar as placas, vai falar, estava sem placa. Não tinha nenhuma placa avisando que tem uma curva perigosa aqui. O chão não estava sinalizado direito. O chão não estava sinalizado direito. Então, o que o mestre está fazendo? Ele não é tão empático como o pastor, que vai estar lá juntinho, mas ele tem uma outra visão. E a visão que ele tem, ele vai fazer um curso para preparar as pessoas do Detran para resolver aquele problema, vai colocar uma placa que não vai deixar que outros acidentes aconteçam. Então, o mestre, ele, apesar de aparentemente ser uma coisa fria, sem ele, nunca vai parar de acontecer acidentes, né? Naquela situação, né? Na ilustração que a gente está colocando. Então, eu vejo uma igreja sem mestres, uma igreja sem profundidade, uma igreja que está sempre acontecendo problemas, sempre acontecendo acidente, porque os cristãos, sem o ensino da palavra, eles não amadurecem, eles não crescem, né? Eles não são transformados, né? Uma igreja sem mestre fica uma igreja com pouca profundidade, uma igreja sem ensino da palavra fica com pouca profundidade. O que o senhor pensa sobre isso? Né? Como seria uma igreja que não tem ensino, que não tem profundidade no ensino da palavra? Alguns vão ficando um pouco, mas com o tempo está faltando alguma coisa, estou precisando de alguma coisa a mais. E aonde vai às vezes saindo pessoas, né? Porque não levou ele a crescer, não levou ele a avançar.
né? Então tem que ter essa estrutura que ensina, que leva a pessoa a crescer, ao crescimento, né? Então é importante a cura, primeiro tem que ter o evangelismo, tem que ter cada um dos aspectos, mas o ensino, ele vai trazer o crescimento, vai trazer esse encaixe aí das pessoas, né? Levá-los além é muito importante. Faz falta isso. É preciso nas células, é preciso na igreja, nos cultos, mas é preciso mais do que uma pregação, que é um ensino. De vez em quando, as palavras no púlpito, vai tendo todo tipo de palavra, precisa ter a palavra de ensino também, mas precisa ter uma estrutura de ensino, precisa ser estruturado o ensino na igreja. É importante isso. Perfeito. É interessante que tem uma outra ilustração, que eu também já devo ter falado, mas eu quero trazer ela de novo, para a gente ter bem consolidado quais são os papéis dos 5 ministérios, né? É a ilustração da construção, não sei se você já ouviu falar essa. Tá? Numa construção, vamos dizer que a gente está construindo uma casa, né? Porque a Bíblia fala que os 5 ministérios servem para a edificação do corpo de Cristo. Né? Vamos dizer que a gente está construindo uma igreja, né? Literalmente, né, com tijolos. Né? O evangelista é aquele cara que vai lá e traz a matéria-prima, né, a matéria bruta. É o cara que pega as pedras lá e trazem para a construção. Né? Todo o material que é necessário para aquela construção, o evangelista é o cara que vai lá e traz para essa construção. Né? E o apóstolo, ele é como se fosse o engenheiro. Né? E o profeta é como se fosse o arquiteto. Né? O arquiteto, ele gera um ambiente. Né? O engenheiro, ele tem noção de toda a parte da construção, né? É ele que está ali, como se fosse um maestro dirigindo todas as etapas. Né? O pastor é como se fosse o pedreiro, né? É ele que gera unidade, ele que traz o crescimento. Então ele pega um tijolo e coloca junto do outro, ele vai conectando, vai fazendo conexões, vai colocando a argamassa, vai fazendo aquela coisa da liga. Né? Agora, o mestre, ele é como um lapidador de pedras. Né? A pedra chega bruta, ele vai lapidar aquela pedra para que aquela pedra se encaixe exatamente no lugar que ela precisa ser encaixada. Né? E sem os mestres, as pessoas elas não alcançam o chamado e o ministério. Né? O mestre é aquele que ensina, ele vai ensinar e vai direcionar cada uma dessas pessoas para cada um desses ministérios. Né? O mestre ele vai trazer ensino para que os apóstolos possam tomar o seu lugar, para que os pastores possam tomar o seu lugar. Né? E eu queria, pensando nisso, que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua experiência no sentido de formação de novos pastores. Né? Que eu sei que o senhor há muito tempo trabalha com isso. Formando líderes, formando pastores, como isso é importante para a igreja. É verdade. Inclusive, no meu processo de vir para a igreja, estava aqui o profeta Amaro nos dias, e eu precisei buscar minha filha num evento que ela estava, e eu fui de carro ouvindo a palavra. Ficou minha esposa aqui, e minha outra filha aqui, a Priscila, ficou com a minha esposa, eu fui buscar minha outra filha, e fui ouvindo a palavra. E o profeta Amaro falou assim, esta igreja vai ser uma igreja com formação de pastores, vai ter aqui um seminário para formar pastores, algo assim, vai ser um centro de formação de pastores. Aquilo queimou no meu coração mais ainda para ajudar a definir para vir, porque eu amo essa área, já trabalhei muito, tem muitos pastores que se formaram passando por nós, né? Teve várias pessoas trabalhando ali, participando junto, mas eu já dei muito curso de formação para pastores, eu gosto dessa área, né? E algo que eu estava pensando aqui também, enquanto você falava aí, hoje nós temos recursos para as pessoas acessarem coisas que antes não tinha. Hoje no celular você tem muita coisa, né? Mas hoje a pessoa tem uma noção das línguas básicas, né? Ter alguma coisa assim. Antes era mais complicado. Hoje a gente tem as Bíblias online
que tem acesso a esses recursos, como a Bíblia de Strong, né, onde você vê as palavras ali e clica nela e ele já te dá o sentido daquela palavra no original, seja a do Velho Testamento no hebraico, a do Novo Testamento no grego, né? São tudo recursos que ajudam, mas precisa ter alguém orientando todo esse processo, tem que ter alguém trabalhando no processo de formação do caráter. Formação do caráter do líder é algo fundamental, né? Não basta, como a gente falou aqui antes, não basta a pessoa conhecer um monte de coisa se ele não tem a vida daquilo, não tem a vivência, não tem, né, não vive aquilo. Isso é algo fundamental, algo muito importante, né? Essa formação básica, né? Uma formação, algo que vai preparar, que vai treinar, que vai levá-lo a entender um aconselhamento, alguma coisa. Mas eu não sou pastor. Mas tem alguma coisa do aconselhamento que você precisa saber. Todo pastor tem que ter uma noção de alguma coisa assim. Ensinar alguma coisa. Mas não sou mestre. Mas tem alguma coisa de ensino que todo pastor precisa saber. Perfeito. Então tem algumas coisas básicas de cada área que precisa ser ensinado, que precisa ser ministrado, né? Então é uma área importante também, essa área da preparação de novos líderes. Esse novo líder não é nenhum... às vezes até vir a ser um pastor, tem um processo, um treinamento, né? Então a pessoa começa sendo treinado. Eu lembro quando eu entrei na antiga comunidade evangélica Vida Nova, e o conhecido por todos, o Bispo Cirino, né? Ele foi fazer uma visita no hospital e ele tinha a carteirinha dele de pastor e eu estava junto. Uhum. Ele falou assim, a carteirinha de pastor. E ele, quem que é? Assim, esse aqui, ele está treinando para ser pastor. Nem eu sabia que eu estava treinando para ser pastor, né? Mas você andar junto, tá perto, você vai sendo treinado. Né? Vai andando junto com o pastor Daniel, vai andando junto com o bispo Sérgio, vai andando junto com os pastores, vai andando junto com os líderes, você vai sendo treinado para ir se tornando um também, você vai despertando para aquilo, né? Perfeito. Mas tem que receber os ensinamentos específicos também. Perfeito. Um outro lado que o senhor tocou agora, que é muito importante, que tem gente que pode estar ouvindo a gente falar e falando assim, mas eu não quero ser nada, eu não quero ser pastor, não quero ser apóstolo, não quero ser evangelista, né? O que é impossível, né? Porque a palavra de Deus, se você é um servo de Deus, você tem o teu lugar, né? A gente vem falando, né, que todos esses ministérios, né, os 5 ministérios, eles de alguma forma, mesmo que você não tenha o ofício de trabalhar naquela área, ainda assim você tem que exercer ele, né? Por exemplo, o ministério de evangelista, né? Ainda que você não seja um evangelista de ofício, há um imperativo na Bíblia dizendo, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Todos nós evangelizamos, ainda que não sejamos evangelistas no nosso DNA, né? Mas profetizar, por exemplo, existem profetas de ofício que nasceram para profetizar, que o trabalho deles é profetizar, mas a Bíblia diz que todos devem profetizar, né? A profecia não é só um ministério, mas é também um dom, né? Pastorear, não quero ser pastor, mas de qualquer forma a palavra de Deus ela nos orienta que nós devemos admoestar uns aos outros. Como que você vai ajudar o teu irmão, né? Se você não exerce esse trabalho de cuidado, né? E assim também como a Bíblia, o senhor citou o texto, né, que diz que nós devemos ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né, ensinando-os. Né? É uma ordenança de Deus que nós devemos ensinar, ainda que você não seja um mestre de ofício, que Deus tenha te chamado para esse ministério específico, você tem um imperativo de Deus que você tem que discipular as pessoas, que você tem que ensiná-las. Né? Então, o ministério mestral, ele não serve apenas para criar uma escola de profetas, uma escola de líderes. Isso é muito importante e é um dos papéis do mestre, mas o ministério mestral está envolvido com tudo na igreja. Hoje em dia, a gente vive numa geração dos coaches, né?
Todo mundo tem alguma coisa para ensinar, né, na internet. Arrasta para cima, quer aprender a fazer crochê, arrasta para cima, quer aprender a... E a verdade é que nós fomos chamados por Deus para sermos discipuladores, né, sermos pessoas que ensinam pessoas, né, e o Senhor tocou nesse ponto, eu acho que é interessante a gente falar sobre isso, né. O mestre, dentro do corpo de Cristo, ele tem alguns lugares, né, um deles é o púlpito. Né? Muitas pessoas acham que o púlpito é o lugar do pastor. Na verdade, o púlpito não é o lugar do pastor, né? do ofício pastoral. Quando a pessoa está aqui no púlpito, ela na verdade está ensinando, né? Ela está exercendo várias áreas do ministério, mas a principal é o mestral, né? Ela está ensinando a palavra de Deus, né? Mas não só aí, existem classes de crianças, existem classes de escola bíblica, o mestre está nesses lugares. Mas o mestre está, eu acredito que é o principal lugar que precisa ser restaurado, ele está num lugar de discipulado, de andar junto. Né? O senhor tocou nesse ponto, eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso. Como que o discipulado faz falta? Como que as pessoas hoje em dia, elas não têm dado valor ao discipulado? Né? E como a gente pode resgatar esse ministério do discipulado, das pessoas estarem andando juntos, estarem aprendendo, entenderem o valor, né, das pessoas, dos professores, né, dos mestres. É interessante que, no que você falou, eu lembrei de um casal que anda com a gente e que algumas vezes precisei dar um puxão de orelha, né? Tá meio distanciando, né? Opa, vamos voltar, mas com muito amor. E eu já ouvi deles falando assim, o pastor até para brigar com a gente, ele briga com amor, né? Uhum. Brigar no bom sentido, mas incentivando a não distanciar, tá caminhando junto. E nós precisamos fazer isso mais. Precisamos fazer isso mais. Eu também preciso fazer isso mais. Discipulando mais gente e aqueles que estão caminhando comigo, estar mais perto, estar junto, orientando, ensinando. E esse discipulado, a gente vê isso no próprio Paulo com os discípulos dele, Jesus com os discípulos dele, e é interessante que Paulo antes teve Barnabé caminhando com ele, ensinando ele, carregando ele, quando todo mundo fala assim, será que esse cara aí vai dar certo? Né? E Barnabé acreditou em Paulo e caminhou com ele, né? Esses dias eu estava pregando aqui sobre conflitos, Paulo depois não quis, separou de Barnabé por causa de João Marcos, lá no fim ele fala assim, envia João Marcos para mim aqui, que ele me é útil no ministério. Por quê? Barnabé acreditou em Paulo e caminhou com ele, levou ele a crescer, e Barnabé acreditou que João Marcos, mesmo tendo abandonado na primeira viagem, esse cara tem potencial de dar certo, eu vou acreditar nele, eu vou confiar nele, eu vou trabalhar com ele, eu vou cuidar dele, e fez isso, né? Então a gente vê os modelos na Bíblia, e nós precisamos fazer isso também. Esse cara não quer nada com nada. Não, insiste, tenta de novo, tenta de novo, tenta de novo, tenta de novo. Cada um de nós temos pessoas que não desistiram de nós. É verdade. Que tentaram uma vez, tentaram de novo, né? Alguma coisa não estava muito certa, ele veio e falou, opa, precisa fazer um ajuste aqui, ó. Vamos, né? Veio aparando as arestas que precisava ser aparada, veio, né, ajudando a cuidar de nós na caminhada, né? E nós precisamos fazer isso e incentivar outros a estarem fazendo isso também. O discipulado é algo muito importante mesmo. É verdade. Eu gosto de diagnosticar algumas coisas, né? Ou tentar diagnosticar algumas coisas. Eu vejo que nós estamos vivendo numa época muito diferente, né? E eu acabo enxergando dois problemas para o discipulado na nossa geração, né? O primeiro deles é que a gente está enfrentando uma geração muito diferente, né? Muito diferente, né? E é assim que eu enxergo, né? Eu vejo que as nossas conexões humanas elas estão indo por um outro viés, que se a gente não se adaptar, a gente não compreender como que essas conexões, como que essa geração mais nova se conecta, a gente não vai conseguir discipular e ensinar ninguém, né? Fazem 2 anos que eu e a Ana,
E as crianças estamos de volta aqui em Campo Grande, né? Agora em agosto completou 2 anos. E nesses 2 anos a gente tem estado junto aqui na liderança da igreja, trabalhando com bastante intensidade, e eu percebo que a igreja tem crescido, mas ela chegou num primeiro nível de um platô, que ela não vai avançar no crescimento se não houver discipulado, se não houver mais profundidade nos níveis de discipulado, né? E a nossa geração é uma geração que se conecta de uma maneira diferente, essa geração que a gente está vivendo. E eu acredito que a pandemia e esses últimos anos que essas coisas aconteceram, agravou ainda mais. Eu vou dar um exemplo, né, para que vocês entendam o que eu estou querendo dizer. A minha profissão, eu trabalho com desenvolvimento de software, né, eu sou programador, e muito dessa profissão pode ser feita em home office. Só que a pandemia, ela fez essa migração das pessoas que trabalham fisicamente no lugar, essa migração acontecer de uma forma extravagante. Hoje em dia, os programadores, na maioria deles, trabalham em casa, né? E trabalhar em casa é uma coisa boa, em certo sentido, né? Porque você não gasta gasolina, porque você fica na comodidade da sua casa, não enfrenta trânsito, né? Aqui em Campo Grande praticamente não tem trânsito, né? Perto das grandes das capitais onde eu morei, já morei em São Paulo, já morei no Rio, morei em Vitória, no Espírito Santo, chega a ficar 2, 3 horas no trânsito. Então home office é legal, só que chega uma hora que você não se relaciona com ninguém com profundidade, né? Dá uma agonia você ficar ali. Eu tenho reuniões assim com centenas de pessoas, o dia inteiro tendo reunião, mas pouquíssima profundidade de relacionamento. E eu estou dando esse exemplo porque a nossa sociedade está cada dia mais assim, né? A gente gosta de fazer células por... Como é que é o nome do aplicativo lá que a gente usou bastante? Usou bastante durante a pandemia. Tem o Zoom, vamos fazer reunião pelo Zoom, célula pelo Zoom, né? Então vamos nos conectar pelo WhatsApp. Eu acho maravilhoso. Eu acho que a nossa geração ter toda essa tecnologia, a gente poder dar uma célula, só que isso, de certa forma, afasta a gente, né? Como eu disse, mesmo no trabalho, eu tenho reuniões todos os dias, mais de uma, conexão com as pessoas, ficar conversando com as pessoas direto, só que muito superficialmente, sem conhecer profundamente as pessoas, sem se conectar. E eu vejo que a nossa geração está cada vez mais aqui, né? Eu tenho 1 milhão de seguidores, mas nenhum nível de profundidade, nenhum nível de relacionamento, né? E então eu achei esse um dos pontos, né? As pessoas estão cada vez mais distantes e superficiais, né? E por conta disso, a gente acabou perdendo a admiração, né? Esses dias eu falei para o pastor Ricardo, que eu admiro muito. E a nossa relação, cada vez que a gente vê mais os defeitos do outro, porque a gente vê os defeitos um do outro, o pastor vê os defeitos dos meus filhos, eu vejo os defeitos na família dele. Quanto mais próximo a gente tiver, mais a gente vai ver os nossos problemas, os nossos defeitos, né? E o discipulado, ele passa por isso. O amadurecimento do discipulado passa por a gente estar muito conectado, vendo todos os nossos problemas, e ainda assim a gente admirar o outro, e a gente querer estar perto do outro, a gente querer extrair do outro o melhor, né? E uma coisa que o discipulado tem, e que as pessoas têm perdido ultimamente, é a admiração. É impossível ter discipulado por alguém que você não admira, né? Então, se você não admira aquela pessoa, você não vai aprender nada com ela. Você vai sempre estar colocando um defeito, você vai sempre estar... E o discipulado passa por isso, passa por eu querer aprender alguma coisa. Eu preciso aprender alguma coisa com o pastor Ricardo, né? E eu preciso estar perto dele para isso. Eu preciso me conectar com ele, eu preciso estar junto dele. Tem algo que o pastor Ricardo tem que eu posso aprender, né? No casamento, né? No relacionamento, eu preciso
me conectar a ele. Só que eu vejo que hoje as pessoas elas estão muito distantes na conexão, muito distantes na conexão. E elas esperam sempre que alguém venha, né? Alguém vem cá que eu quero te discipular. E discipulado é estar próximo, é caminhar junto, é andar junto. Né? Só que as pessoas não estão dispostas a andar junto com ninguém. Né? Eu vejo que essa geração não está disposta a andar junto, a admirar alguém e querer aprender alguma coisa com alguém. Né? Você não pensa isso, pastor? Eu vejo que a nossa geração está cada vez mais distante. E eu quero profetizar em nome de Jesus que nós estamos chegando num tempo, na IAC Church Campo Grande, que Deus vai fazer essa igreja crescer ainda mais, mas isso passa por discipulado, por células. Pastor, é isso mesmo, nós precisamos andar junto, precisamos comer junto, precisamos estar junto, eu preciso estar lá junto do pastor, perguntar para ele o que ele tem para me ensinar e ele me passar isso. É verdade, é querer ter relacionamento, é buscar ter relacionamento. Não tem como crescer, não tem como um aprender com o outro. Impossível. Sem relacionar, né? Sem relacionar. E infelizmente hoje as pessoas vão ficando muito distantes, vai havendo um distanciamento pelo modo de cada um viver. E tem pessoa que fala, não quero ninguém mexendo na minha vida. Não, a gente não vai mexer, ninguém vai querer invadir a vida do outro com alguma intenção ruim. É aproximar e às vezes alguma coisa que perceber, conversar, trocar. Para quê? Para trazer crescimento. Para ajudar a crescer, a avançar, né? A alcançar coisas melhores, coisas maiores, né? Então é buscando a edificação. Eu gosto muito do texto de Efésios que fala assim sobre a justa cooperação de cada parte, trazendo crescimento. É cada um ajudando, cada um cooperando para trazer esse crescimento. Sabe uma coisa que eu vejo, pastor? Eu vejo muitas vezes, por exemplo, muitos casais que chegam num extremo de se separar. Né? A pessoa, ela está na igreja, ela está até trabalhando, aí chega um momento que aquela pessoa some quando você vê, não é pastor, nós estamos mal, vamos separar. Né? Só que ela não tinha grupos de casais, tinha cultos de casais, aquela pessoa nunca estava. Ela nunca estava próxima, e eu gosto de falar isso muito para as pessoas. Quem está de pé, cuide para que não caia. Deixa Deus trabalhar no teu casamento, nas tuas finanças, mas para isso você precisa estar perto, você precisa estar junto, você precisa se expor, você precisa estar junto, para que nas pequenas dificuldades você possa ir vencendo elas, para que quando chegar numa grande, você também vença. Né? Tem uma coisa interessante nisso. A hora que você falou isso, me fez lembrar um casal que caminhou numa igreja nossa, uma igreja que a gente estava à frente, e eu fazia muito evento de casal. E eles nunca foram. E foi desandando algumas coisas, falei assim, eu dei um curso de casais, falei, vem fazer o curso. Tive que brigar muito com eles para eles virem fazer. Daí vinha, mas você via que de um grupo de casais que você tinha ali, era que estava com o coração mais fechado, né? E faltava, qualquer coisa era motivo para faltar. E foi indo separado. E eu fiquei pensando, puxa, a gente tinha o que oferecer para ajudar a não chegar num ponto desse. Né? A gente vê o sofrimento em relação a filhos, a tudo mais, né? As acusações mútuas, né? As coisas todas que acontecem na sequência de algo assim. E é igual a pessoa que mora do lado do hospital, né? É vizinho do médico e não busca ajuda nunca, está ali, né? na frente dele, junto com ele, e ele, não, eu não preciso, né? Aquela história da pessoa falando, Deus me ajuda, quando eu estava subindo a água, aquela historinha famosa, daí chegou alguém, tô passando, toma o colete, a prova. Tô com um carro alto aqui, dá pra você, não, Deus vai me ajudar. Deus vai me ajudar. Passa um outro, joga o colete, não precisa não, vem o helicóptero, aí morre afogado, chega lá no céu, poxa, Deus, o senhor não me ajudou, fala, mas foi isso, aquilo outro, né? E as pessoas acabam não recebendo daquilo que é oferecido, né? A gente
cada área, tem a reunião de mulheres, a mulher não vem, tem a reunião de homens, o homem não vem, tem a reunião de casais, casal não vem. Às vezes tem gente que não vem porque aquele horário é ruim, mas acompanha em casa. Mas não é tanta gente assim que acompanha em casa, né? E não é a mesma coisa. Então, assim, precisa estar... Não só estar... eu vim, mas chegou aqui, ficou lá no fundo, batendo papo, conversando no celular, né? Às vezes vem porque chamou, porque falaram que era para vir, mas vem de coração fechado. Então, estar recebendo daquilo que é oferecido, deveria, mais do que isso, deveria, na hora que está tendo alguma dificuldade, alguma luta, procurar ajuda. Tem pessoas que podem ajudar nas mais diversas áreas. Aquilo que está passando luta, aquilo que está passando dificuldade, busca ajuda, né? Sempre tem alguém que pode, estamos falando aqui de ensino, sempre tem alguém que pode te ensinar algo. Por quê? Porque às vezes já passou alguma coisa parecida, né? Já tem a experiência, você não precisa sofrer tudo aquilo que um outro sofreu, né? Uma vez fui perguntar, buscar ajuda com o bispo Sérgio sobre algo. Bispo, isso aqui, não lembro certinho a situação. E ele falou, contou, olha, aconteceu comigo algo assim, assim, assim. E eu não entendo muito por que aconteceu, mas se a única coisa que isso servir é para poder tá te contando agora aqui, já foi útil o que aconteceu. Eu achei interessante que às vezes é algo que alguém passa, o outro fala, puxa, nunca imaginei que fulano poderia ter passado por isso, né? E aquilo vai fortalecer, vai ajudar outros. Às vezes um casal que passou a luta, quase separou, teve uma dificuldade, e você está passando por alguma coisa assim, e você busca ajuda, vai ter alguém para ministrar na sua vida, para te ensinar, para te ajudar a vencer uma luta contra o pecado, alguma situação que você esteja passando. Busca ajuda. A igreja é um lugar de cura, de restauração de vidas. Verdade. É muito interessante. Eu coloquei os 2 pontos para que as pessoas comecem a se despertar. Primeiro, na questão que a nossa sociedade está diferente, né? Então, eu acredito que nós, como mestres, como pastores, temos que usar a tecnologia, temos sim que usar o Zoom, fazer reuniões, só que, por um outro lado, as pessoas precisam migrar, sair um pouco da tecnologia e se conectar mais profundamente, né? E para essa conexão, o segundo ponto que eu coloquei, você precisa ter admiração por alguém, né? Ainda que você veja os defeitos das pessoas, você precisa admirar alguém e se conectar com essa pessoa, né? Eu quero falar algo aqui para que as pessoas entendam, né? Eu e a pastora Ana, nós estamos conectados com várias pessoas, com vários pastores, amigos nossos, né? Outro dia eu estava sentado com um dos pastores aqui da igreja, lá na minha sala, falando sobre as minhas finanças. Colocando no papel as minhas finanças, pedindo ajuda. Essa semana eu já conversei com um pastor, amigo meu, falando sobre casamento. Amanhã vamos sentar, eu e minha esposa vamos sentar com um pastor falando sobre casamento. Nós temos que ter conexão e relacionamento, temos que andar junto. E não precisa deixar chegar no ponto de vamos separar. Para que você procure ajuda, você precisa estar conectado ao corpo de Cristo, e no corpo de Cristo vai ter gente que vai poder te ensinar, gente que já viveu mais, que vai poder te ajudar a crescer em todos os aspectos financeiros, conjugal, criação de filhos. Você não pode achar que você é o cara que sabe tudo, que você não tem nada para aprender. Eu preciso ter alguém que eu admire e que eu ande junto, que eu me conecte, né, que haja discipulado. Essa é uma palavra importante. Eu quero incentivar, principalmente você que faz parte da IAT Church, a você se conectar a um pequeno grupo, a uma alfa, uma célula, a você andar junto de gente, a você se conectar com gente, a você mostrar as suas vulnerabilidades. Não, pastor, eu sou pastor, eu não tenho vulnerabilidade. Tá de brincadeira comigo. Todos nós temos pecados, todos nós temos vulnerabilidade, todos nós temos debilidades financeiras no nosso casamento. E nós precisamos andar junto. Nós precisamos de discipulado, nós precisamos ter conexão. Se nós não tivermos isso, se nós não nos aliançarmos uns com os outros, de verdade, de fato, nós não somos igreja. Nós somos um clube que as pessoas vêm e vão e se descasam, perdem seus casamentos, porque não tem conexão nenhuma, conexão de discipulado, onde
onde podem ser edificados, né? Os 5 ministérios servem para a edificação do corpo, e a edificação é crescimento, né? Então eu te incentivo, né, a você se conectar ao corpo de Cristo, você mais profundo. Quem é o teu discipulador? Quem é a pessoa que você admira tanto que você liga para ele e você fala, vamos trocar uma ideia, vamos conversar, preciso conversar contigo, preciso andar contigo. E não precisa ser um vice-querubim, não precisa ser um apóstolo, um bispo, um pastor. Às vezes é um amigo teu, um irmão aqui da igreja. Ah, pastor, você está me incentivando a me abrir para qualquer um? Não estou incentivando a abrir para qualquer um, estou te incentivando a você se conectar com o corpo de Cristo, porque é no corpo de Cristo que nós crescemos, que nós somos curados, que nós nos desenvolvemos, né? Eu quero deixar muito claro aqui nesse podcast que nós estamos fazendo de tudo. Como eu disse para vocês, tem 2 anos que eu e a minha esposa nós voltamos aqui para Campo Grande, nós estamos buscando fazer coisas para que a igreja se desenvolva, para que a igreja cresça, né? E nós acreditamos que chegamos num platô e que só o discipulado pode nos fazer crescer além do que nós já estamos. Só o discipulado pode fazer a gente crescer além do que nós já estamos. Então nós precisamos desenvolver grupos de alfas, de células, de relacionamento profundo, né? Você precisa se aliançar com um discipulador, com um pastor, com alguém, né? Ah, pastor, nós estamos voltando para o G12. Não tem nada a ver com G12, não tem nada a ver com estratégia de crescimento, não tem nada a ver com isso, tem a ver com conexão, né? Eu vejo a nossa igreja e a Church Campo Grande como uma igreja que precisa alargar o seu fundamento, e esse fundamento passa pelo discipulado. Amém. Passa pelo discipulado. Amém. Não é, pastor? É interessante o que você está falando. Eu lembrei de Tiago 5, 16, que diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Não é sair confessando para todo mundo, não. É ter a pessoa certa para quem você vai confessar algo. Para que confessar? É que fala confessar uns aos outros e orar uns pelos outros para serdes curados. Então, a gente estava falando aqui, por exemplo, mais no começo, que a igreja abandonou a escola dominical. A cada fase da igreja que vai tendo, vai largando alguma coisa para trás do que tinha antes. É verdade. A igreja, quando foi restaurada, quando começou, desde Martim Lutero, a voltar para o caminho do Senhor, havia a confissão de pecados para os padres. A pessoa ia no padre confessar pecado. E quando veio Martim Lutero, falou: não, você tem que confessar para Deus. Você só vai receber perdão se você levar a Deus seu pecado. E é verdade. Quem perdoa pecado não é você falar para uma outra pessoa. Quem perdoa pecado é Deus. Daí com isso parou de haver confissão para outro. E a confissão para outro traz cura. A cura vem quando você confessa para outro. Tem coisa que de você abrir para alguém, você já é restaurado, já é curado, né? Então assim, a gente precisa orar a Deus pedindo perdão, mas a gente precisa confessar a outros para receber a cura. E é interessante um texto aqui que eu tinha separado sobre o ensino no livro de Samuel, 1 Samuel 12, a partir do verso 20, disse Samuel ao povo, o povo tinha cometido um erro e veio desesperado para Samuel. Disse Samuel ao povo: não temais, tendes cometido todo este mal. No entanto, não vos desvieis de seguir o Senhor, mas servi ao Senhor de todo o vosso coração. Não vos desvieis, pois seguireis coisas vãs, que nada aproveitam, tão pouco vos podem livrar, porque vaidade são. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. Quanto a mim, olha o que Samuel fala para eles: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Aleluia. Então assim, o mestre está para isso também, para ensinar o caminho bom e direito. Não é para te condenar. Quando você abre alguma coisa, não, se eu falar, vão me condenar. Não, eles trouxeram a situação até Samuel. Samuel fala assim:
não, eu não vou deixar de orar por vocês terem orado. Eu vou orar para vocês e vou mostrar para você o caminho bom e direito, né? E os pastores estão aqui para orar por vocês, o mestre está para ensinar esse caminho bom e direito, para você trilhar o caminho que Deus preparou para a sua vida. Aleluia. Acho que a gente, caminhando para o final, eu quero mostrar para você que o ensino, ele liberta, né? Existem muitas pessoas que são lideranças, não só no meio evangélico, mas em qualquer aspecto, eles são aprisionadores, né? Por isso que muita gente tem medo quando se fala de discipulado, não quero ficar andando perto de ninguém não, que ninguém é meu dono, não é isso? Porque essa visão de discipulado, muitas vezes pessoas elas se apoderam desse lugar, né, e querem aprisionar pessoas. Não, você é meu, né, você faz parte do meu 12, você é meu liderado, você é meu filho, né? A própria Bíblia fala que a ninguém nós devemos chamar de pai, né? E muitas vezes essa visão ela acaba tornando as pessoas prisioneiras umas das outras. O evangelho ele é libertação, ele não vem para aprisionar ninguém, né? E o ensino da palavra ele serve para libertar as pessoas. Quanto mais ensino, quanto mais sabedoria, menos aprisionamento, menos manipulação, né? A gente vem de uma história onde só os líderes eram detentores do ensino, né? Só o líder da igreja que podia ler a Bíblia, né? E eu ensino você, e você vai ser sempre um ignorante que está refém daquele que ensina, daquele que está passando o conhecimento. Mas na verdade, você ensinar serve para eu fazer a pessoa crescer, e crescer além do que eu cresci. O ensino serve para eu levar aquela pessoa a um nível de conhecimento, para ela ir além do que eu fui, para ela ir mais do que eu fui. O ensino é uma maneira de libertar as pessoas, né? E o discipulado ele não é uma ferramenta de aprisionamento, ele é uma ferramenta de libertação, né? Todo ensinamento que talvez muitas pessoas estejam enraigadas de que uma vez que eu tenho um discipulador, eu estou aprisionado a essa pessoa, né? Isso é diabólico, isso não é de Deus, né? O conhecimento da palavra vem para nos libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tudo que aprisiona, tudo que acorrenta, tudo que limita, não é de Deus, não é de Deus, não é de Deus, né? Então, o nosso papel como pastores, como mestres, como discipuladores trazer libertação para as pessoas através do conhecimento de Cristo, Nós temos como papel ensinar as pessoas para que elas cresçam, para que elas explodam, expandam, né? E eu vejo muitas pessoas ainda muito aprisionadas, muitos líderes muito aprisionados, onde a ovelha é sempre ignorante. Não, o nosso papel é tornar ela cada vez mais conhecedora de quem Jesus é, né? E ir muito além, como Jesus disse, vocês vão fazer coisas maiores que eu. Cara, como que Jesus pode dizer para nós que nós vamos fazer coisas maiores que ele? Porque esse é o papel do mestre, esse é o papel daquele que ensina, é fazer com que o seu discípulo seja maior do que ele, né? Apesar da Bíblia dizer que o discípulo nunca vai ser maior do que o seu mestre, né? Mas o papel do mestre é sempre impulsionar o discípulo para ir muito além, né? E eu queria que o pastor falasse um pouco sobre isso, mas eu quero incentivar você que os nossos próximos passos como igreja são passos de discipulado, são passos de ensino para que você cresça, mas isso depende de você, depende do seu nível de admiração pelas coisas de Deus, seu nível de busca pelas coisas de Deus. É interessante isso que você está falando, que eu também tinha separado um texto aqui, que mostra qual era o ensino de Paulo. Então assim, não adianta eu chegar e falar assim, você tem que orar, se eu não oro. Não adianta falar, você tem que ler a Bíblia, se eu não ler a Bíblia. Não adianta falar, você tem que vencer o pecado, se eu não estou buscando vencer o pecado. E Paulo fala aqui, 1 Coríntios 4, 17. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor,
o qual vos lembrará os meus caminhos. Paulo está falando que Timóteo, discípulo dele, ia lá para pregar para os coríntios, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Então, ele vai lembrar vocês os meus caminhos em Cristo Jesus. Então, Timóteo está indo levar o ensino de como Paulo andava nos caminhos do Senhor, né? Os princípios que estavam na vida de Paulo e que Timóteo está procurando também pôr na vida dele e que está agora trazendo para eles, né? No livro de Timóteo, na carta para Timóteo, fala assim: e o que de minha boca ouviste, através de muitas testemunhas, isto também transmiti a homens fiéis e idôneos que vão transmitir para outros. Eu passo para você, você passa para outro, o outro passa para outro, né? O que você viu na minha vida e o que você ouviu de mim. Então a gente está procurando viver os princípios e levando para vocês, levando para um, levando para outro, e esse levando para outros, e a gente transmitindo os princípios da palavra. Então é esse caminhar. É caminhar junto, é crescer junto, é você também percebendo alguma coisa na gente, como o pastor Daniel estava falando, é um aprendendo com o outro, né? Eu aprendo com discípulos meus também, eu aprendo com os outros pastores aqui, a gente vai aprendendo uns com os outros, vai vendo o exemplo dos irmãos, né? E isso tudo vai nos levando a estar crescendo, a estar aprendendo, a estar vivendo mais e mais os princípios da palavra. Aleluia. Glória a Deus. Então, eu quero incentivar você que assiste o nosso podcast, principalmente você da IAT Church Campo Grande, a você se aliançar a um nível mais profundo de discipulado, né? Não um discipulado aprisionador, né? Aquele que diz assim: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Tem muita gente que ainda está vivendo nesse sistema, né? Ah, não, eu sou discípulo do pastor Chiquinho. Não ouço o pastor fulaninho. Meu irmão, ninguém é dono de ninguém. Não é o modelo de Cristo, o modelo bíblico não é um modelo de aprisionamento, né? Ninguém é dono de ninguém, não é isso, né? É um modelo onde nós andamos juntos, nós vivemos juntos, nós nos conectamos. E sabe, os próximos capítulos, como igreja e a Church Campo Grande, são capítulos de discipulado. Amém. São capítulos de mais profundidade no ensino, né? E é no ensino, como o pastor disse, andando junto, né? Nós temos já na nossa mesa já muito material de ensino, né? Eu tenho um conteúdo já programado para nós iniciarmos uma escola de profetas, uma escola desses ministérios, né, com muita profundidade, que vão ter etapas, né? Então você está se perguntando assim: pastor, qual o próximo passo? Como eu posso crescer como cristão? Como eu posso crescer? Nós estamos programando muito conteúdo, inclusive nos níveis mais profundos, inclusive ensinos de teologia, ensinos teológicos. Nós queremos formar líderes, pessoas que se interessem por estudar a palavra de Deus, né? Mas também escolas que se aprofundem nos 5 ministérios, né? E que cada cristão que entrar nesse lugar possa ser edificado e ser transformado num verdadeiro pastor, num verdadeiro evangelista, num verdadeiro apóstolo, num verdadeiro um servo de Cristo que edifica o corpo de Cristo nessa geração. Então, você precisa estar aliançado, você precisa estar em conexão. E a minha pergunta para você hoje é: com quem você tem se conectado? Quem tem discipulado você? Quem você tem se conectado para se abrir, para falar, para aprender, para crescer? Ou você já chegou na estatura de varão perfeito, né? Acho que nenhum de nós, né, pastor? Todos nós precisamos andar juntos, crescer juntos, abrir as nossas dificuldades e desenvolver. Então, o meu desafio para você, principalmente você que é a ovelha desse ministério da IAT Church Campo Grande, a minha pergunta para você é: quem tem te discipulado? Você tem se envolvido num movimento de ser discípulo?
ser discípulo de Cristo através de alguém, de alguma pessoa? Você tem andado com alguém? Você tem admirado alguém, ainda que vendo todos os seus defeitos, todos os seus problemas? E meu desafio para você é: dê um passo mais além no discipulado. Amém? Amém? Não é isso, pastor? Buscar referências, né? É ter referências. Buscar andar com alguém, buscar ser igreja mais profundamente com alguém. E nós vamos nos aprofundar nos próximos passos, né? Nos próximos meses. Nós vamos entrar num nível mais profundo de ensino, de discipulado. E você não pode ficar fora disso. Você precisa fazer parte disso. E para começar, procure andar com alguém. Procure um pequeno grupo. Não tem pequeno grupo perto da sua casa? Abra sua casa. Nós estamos dispostos a levar o evangelho através das alfas, dos pequenos grupos, de ensinar a palavra nas casas, de desenvolver um trabalho de discipulado mais profundo. Eu já falei pessoalmente com algumas pessoas: eu quero abrir uma célula lá na sua casa, uma vez no mês. Abre a sua casa, eu vou lá. Eu já estou fazendo com algumas pessoas, já tem algumas casas em que eu tenho ido fazer célula, uma vez por mês, mas tem muito espaço ainda. Eu quero que você abra o teu coração e que a gente possa desenvolver um trabalho de discipulado mais profundo, em nome de Jesus. Amém? É importante isso. Queria que você desse as suas últimas palavras, mandasse uma mensagem aí para a igreja, para a gente encerrar. Amém. Muito importante isso. Caminhe com pessoas que vão te ajudar, onde vai haver uma troca. Você não só vai estar recebendo, mas você vai estar participando, contribuindo também com aquilo que Deus já tem trazido para você, já tem dado para você, né? E onde você vai ter pessoas com quem se conectar, outros irmãos. A gente vê isso na célula nossa, o pessoal chega aqui na igreja, encontra um com o outro. Se alguém não vem, procura o que houve, um está ligando para o outro. Procura as alfas que já tem aqui, né? Seja o nome alfa, célula. Tem gente que ficou com medo do nome célula, né? A gente chama aqui de alfa, né? Mas não é aquilo doentio de que alguém vai ficar pressionando, cadê você? Onde tá? Você não veio na célula, faltou por quê? Não, é algo com amor, é algo que tem que ser algo prazeroso, algo alegre, né? Algo sadio, que vai trazer crescimento, né? Se conecta com as pessoas. Isso vai trazer crescimento, vai te levar além do que você tem estado, tem chegado, né? Se envolva com o ensino, procure aprender da palavra do Senhor, procure estar aberto. Quando vai ter um culto de ensino, nós vamos estar ensinando, nós vamos ter a escola de ministério, escola de profeta. Se envolva com isso. Mas não sei se eu quero. Começa, participa. Você vai se apaixonar, você vai querer crescer, você vai querer conhecer mais da palavra, dos princípios da palavra. Isso vai te levar a ser mais frutífero. Vai ser uma bênção para a sua vida. Aleluia. Vai trazer bênção no seu lar como um todo. Quando você se envolve com o ministério, eu estou lembrando de uma pessoa que antes era meio disperso da vida ministerial e começou a se envolver, começou a participar mais, até na área profissional dele, trouxe crescimento. Então, assim, se envolva com o ministério, procura estar fazendo alguma coisa, estar ajudando em alguma área. Procura os pastores, o que eu posso fazer para ajudar? Se envolve também nesse sentido. Isso vai trazer crescimento à sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Nós amamos vocês. Nós sabemos que Deus tem mais para a nossa igreja, para as nossas vidas aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Desperta o dom que há em ti, em nome de Jesus, amém? Então, Deus te abençoe, que você possa ser edificado com esse conteúdo que nós falamos aqui nesse podcast. Se você ainda assim tem dúvidas sobre os 5 ministérios, nos procure, né? E principalmente queira fazer parte dessas escolas que nós vamos iniciar, né? Vão ser em níveis. No primeiro nível nós vamos trazer mais raso, mas não tão
profundo, mas nos próximos níveis nós vamos dividir nos 5 ministérios. Talvez você não se identifique tanto com o mestral, mas você se identifica muito com o profético. Talvez você não se identifique nada com o profético, mas se identifique muito com o pastoral, né? Em algum aspecto você vai poder ser edificado e edificar a igreja através dos 5 ministérios, né? E num segundo nível nós vamos dividir nessas classes onde vamos trabalhar os 5 ministérios, né? E num terceiro nível ainda com muito mais profundidade estudar a palavra de Deus, né? Então você não pode ficar fora disso. Você, num primeiro nível, você precisa se aliançar com uma alfa, com uma célula, com um pequeno grupo, andar junto de alguém, ter alguém com quem você pode contar, com quem você pode compartilhar as suas dificuldades. Ande junto, seja discipulado, discipule também alguém, esteja se preparando para discipular alguém e seja igreja de Cristo nessa terra. Amém? Deus abençoe você. Se você curtiu, faça isso de forma prática. Dá um joinha aí no nosso vídeo, comenta embaixo, compartilha com alguma pessoa e que esse conteúdo possa edificar outras pessoas. Deus abençoe você, em nome de Jesus, e até a semana que vem. Um abraço.